permaneça no meio de nós, né? A gente tem que sempre, né, andar nos caminhos de Deus para Ele estar junto conosco. Se a gente andar sem Deus é meio doloroso, né? Porque Moisés falou com Deus que se Deus não ia com ele, ele não queria ir, né? Que Deus pediu a Moisés para ele ir para um lugar. E Moisés disse: eu não vou, se você não for, eu não vou. E aí a gente tem que dar o quê? A gente está na casa de Deus para Deus estar conosco, né? Quando a gente for, Deus está nos acompanhando. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, grandioso Deus, obrigado porque a gente está aqui na casa do Senhor. Quando a gente chegou, o Senhor já estava aqui, nos dando força, dando sabedoria, Santo Deus, para andar no teu caminho, Pai. Tira as coisas de nosso coração que não te agrada, que tudo que a gente vai fazer seja honrado e glorificado o nome do Senhor, Pai. Abençoa todos os teus filhos que estão aqui na tua casa, pedindo, meu Santo Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós para a gente andar, não sair dos teus caminhos, andar nos teus caminhos, fazer a cor da tua boa e santa vontade, Pai. É por isso que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Botei esse como louvor 400. Jesus amoroso e fiel, Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol, oculta minha alma em seu plácido amor, e cobre-me com sua mão, sim, cobre-me com sua mão. Jesus amoroso e fiel, Salvador, afasta minha carga pesar, restaura minhas forças, renova o fervor, e assim já não temo lutar. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol, oculta minha alma em seu plácido amor, e cobre-me com sua mão, sim, cobre-me com sua mão. Minhas horas com bênçãos à luz, nos lábios me põe o louvor, cantando contente, glória a Jesus, excelso e leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol, oculta minha alma em seu plácido amor, e cobre-me com sua mão, sim, cobre-me com sua mão. E fico em glória feliz ressurgir, e for meu Jesus abraçar. Delícias felizes eu hei de fluir no reino sublime sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra
Bíblia, né? Em Mateus 26, né? Para a gente ver, quando eu estou falando aqui, vocês podem abrir a Bíblia, todo mundo abrindo a Bíblia aí, que é para a gente ver. A gente vai falar sobre um rapaz que negou outro cidadão, né? Então a gente vê que até às vezes a gente está da igreja, a gente nega, né? Qualquer pessoa. Negar é quando a pessoa procura uma coisa fazer, você diz que não pode fazer. E agora a gente vai abrir as nossas Bíblias em Mateus 26, verso 69. Eu vou pedir aqui para você ler. Primeiro dia no negrito está falando assim: Pedro nega Jesus. Aí eu vou pedir a vocês para ler o 29 e nós vamos lendo por etapa para eu dar uma explicação para a gente entender, né? 26, 69, Mateus. Fazer como aquele pastor mão na Bíblia, né? Quem achou pode ler aí, para a gente começar a destrinchar aí. Pode ler. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus? Aí. Pode. Falou Jesus, o Galileu, não é isso? É. Então a gente viu, né? Pedro andava com Jesus, né? A gente sabe que ele era discípulo de Jesus, ele andava com Jesus. Mas por que Pedro tinha era muito para frente? Pedro é a mesma coisa que esses alunos que vai estudar. Tem uns que ficam ali e não perguntam a professora. E Pedro perguntava, às vezes ele falava, às vezes ele tomava a decisão. E ele tomou essa decisão. Só que ele, quando ele teve a crucificação de Jesus Cristo, Pedro foi um que se resguardou. Mas só que teve uma criada, né, que viu ele lá junto com Jesus. Aí Pedro queria, né, que vai ver no título falando que Pedro nega Jesus. Aí o que aconteceu? Nesse momento, na hora do desespero, que o bafafá que começou com Jesus, Pedro aí ficou só de longe, né? A mesma coisa quando a gente não quer entrar numa briga, a gente fica de longe para não participar daquela briga. Então o caso de Pedro foi esse, ele ficou de longe. Mas só que quando você anda com uma pessoa, que aquela pessoa tem um bom procedimento, você vai carregar aquele procedimento daquela pessoa, você vai andar com aquela índole boa que a pessoa tem. Mas quando você anda com uma pessoa ruim, você possa até não querer andar com aquela índole que a pessoa tem, de mal, mas aquela você é sempre mal visto. Mas aí o que acontece? De Jesus, ele tinha o quê? Tinha uma boa índole, uma pessoa, né, que veio para nos salvar, dar salvação a nós. Nós só vai ter a salvação intermédio de Jesus Cristo. Outra pessoa nenhuma vai salvar a gente se não for Jesus Cristo. Entendeu? Então Pedro, nesse momento, na hora que estava acontecendo ali, Pedro ficou só de longe procurando se resguardar. Mas só que uma criada viu ele e disse: não, você estava junto com ele. Pedro aí, porque Jesus falou. Pedro falava com Jesus, dizia que não ia negar ele de jeito nenhum, gente. E falar é uma coisa boa, né? Mas exercer o que você fala, o que eu falo, é difícil, porque tem hora que a gente fala uma coisa e quer fazer outra. E às vezes a gente não tem nem tanto problema que nem a gente tinha Pedro. Pedro naquele tempo ali, o povo, se Pedro toma frente também, Pedro ia ser morto também, né? Mas só que Jesus Cristo, Deus tinha um objetivo para Pedro. Mas Pedro negou ele, e a gente viu que a criada falou: não, você estava junto. E a gente vai ver ocorrer mais para frente, a gente vai ver o procedimento que aconteceu com Pedro, né? Pedro trabalhou sempre negando a Jesus Cristo. E eu, será que eu nego? Gente, quando a gente para servir a Jesus Cristo, a gente vai vestir a camisa dele, tem que vestir a camisa com sinceridade, porque às vezes a gente, como cristão, nega Jesus Cristo cada momento de nossas vidas, né? E quando eu faço uma coisa de errado, eu estou crucificando Jesus Cristo. Às vezes eu acho que aquele povo que estava lá, é só ele que crucificava Jesus Cristo. Aí você pergunta: e você, se você estivesse lá? Ah, não, agora no momento desse, é porque nós não viu o problema acontecer, para a gente ver,
para falar, porque quando você está na sua pele é uma coisa, quando está na dos outros a gente fala fácil, mas quando está na minha pele aí a carga já vai pegar, eu vou querer distorcer, querer botar desculpa, né? Que nem você vê, que foi que Pedro fez. Pedro começou a dizer que não estava, que não sei o que, e começou a disfarçar. Vamos ver o verso 70 aí. Vou responder para você aqui. Pode ler. E ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. A negação foi isso aí, não sei. A negação foi o que ele disse. Não sei o que eu disse. Por quê? Porque ele disse, não, você estava junto com ele. E Pedro, não sei o que disse, eu nem estou aí, entendeu? E não sabia o que dizia. Mas Pedro sabia o que dizia. Pedro sabia porque Pedro tinha aquela consciência que Pedro foi discípulo de Jesus. Pedro andava com Jesus, Pedro via Jesus curar. Entende? Hoje, às vezes, você não vê Jesus curar, a gente não vê Jesus aqui, não vê a presença dele, mas eles tinham aquela comunhão com Jesus, eles andavam com ele. E a gente hoje, para a gente andar, é na fé que você acredita nele. Você acredita que sua salvação está arraigada para você. Jesus, quando ele morreu, ele já deixou a salvação para você. Mas às vezes, gente, o que acontece? Às vezes eu quero ser salvo sem fazer nada. E não adianta. Você tem que ser salvo, tem que procurar. Se você já é salvo, porque Jesus Cristo morreu, que Pedro nem estava aí. E o que acontece? Porque quando Jesus Cristo, Eva e Adão pecou, o direito que tinha, que Deus tinha, Eva passou para Adão e Eva lá no jardim. Aí esse direito de morte ficou dessas coisas, o pecado entrou, aí passou esse direito. Só que Jesus Cristo disse: meu Pai, se Bilel pecar, eu vou descer e vou salvar ele. Entende? Se eu vou salvar. Entendeu? Então o que foi que Jesus Cristo veio para sofrer, por a gente? Pedro não estava nem conhecendo uma pessoa que ele andava junto direto. Entende? Uma pessoa, quando ele foi lá para o mar, que pescou junto, que de Jesus, que chegaram cansados, Jesus disse assim: joga a rede de novo. Mandou ele jogar a rede cheia de peixe, que ele nem sabia que aquele peixe, veio de onde veio, de onde Jesus, e ele veio esse peixe. Mas o que acontece? Na hora da aflição, na hora da agonia, Pedro aí, que nem era Pedro que estava passando por agonia, ele caiu fora e disse que nem sabia o que estava dizendo. Às vezes, gente, a gente tem que tomar cuidado, que a gente sabe que Jesus Cristo veio para salvar a gente. A gente tem consciência, nem que eu morra, mas quando eu morrer em Cristo, eu tenho a salvação eterna. É isso que Jesus quer para a gente. É isso que a gente tem que entender. Não negar Jesus Cristo. Mas hoje eu estava até conversando com um rapaz, que aconteceu uma coisa lá com a esposa dele, que ele ia der vontade de sair dele. Você sai da igreja, mas quem fez as coisas erradas foi sua esposa, não foi Jesus Cristo. Às vezes a gente nega Jesus Cristo. O que acontece? Hoje ele para a igreja está cheia, mas às vezes tem gente que está em casa, não está nem fazendo nada, fazendo outra coisa, de estar aqui dando uma força e dando um apoio, dizendo a Jesus Cristo aqui no pedido nessa quarta-feira. Tem o que? O pedido do agradecimento, pedir também, orando para você se fortalecer. Porque quando você anda na igreja assim, não é porque você vai se salvar naquele momento, porque a salvação da gente é cada dia a gente tem que procurar melhorar, a gente tem que ter transformação. Quando a gente tem que transformar a gente, às vezes eu oro pelas pessoas, para as pessoas ser transformado, até eu mesmo ser transformado, porque nós é tão pecador, tão problemático, que a gente precisa de transformação todos os dias e todas as manhãs. Se a gente não for pessoa transformada, a gente não vai seguir a Jesus Cristo com dignidade e com respeito, porque quando a gente veste a camisa de Jesus Cristo, porque que ele vestir a camisa de Jesus Cristo com amor, você vai saber obedecer todas as coisas que ele manda, saber respeitar os mandamentos que ele fala na palavra dele, para a gente andar nos caminhos dele e sempre seguir a ele, porque quando nós seguimos Jesus Cristo, nós vai ter a salvação eterna. Que não acabei de falar, eu não vou ser salvo por outra pessoa. A única pessoa que eu vou ser salvo é por Jesus Cristo, porque eu não posso estar negando Jesus Cristo direto.
Às vezes a gente nega e quer sair de bonzinho. Tudo da gente, a gente quer botar desculpa. Pedro falou o quê? Que não conheci, foi logo distorcendo. Às vezes eu quero botar desculpa nas coisas. Gente, quando a gente estiver botando desculpa, a gente não vai ter êxito. Porque Jesus Cristo, a gente tem consciência que Jesus Cristo vai voltar. Entendeu? E aí nós somos, a última geração é nós. Se nós não fazer o trabalho, não levar a mensagem, a gente não se dispor para andar nos caminhos de Jesus Cristo e trazer outras pessoas para a salvação, porque quando Jesus voltar, vai dizer assim: meu filho, as pessoas que não queiram nada com ele vai dizer: apartar de mim, que eu não te conheço, por fogo eterno com enxofre, que ia ser queimado, né? E ninguém aqui, nenhum de nós quer ser queimado. Por quê? Nós não quer ser queimado porque a gente está aqui dentro da igreja procurando fazer a vontade dele. E quando nós estamos fazendo a vontade dele, nós não vai ser queimado. Claro que a gente tem que permanecer sempre ali, continuando. Nós não pode desistir, porque quando a gente desiste, Deus não gosta de frutos fracos. Deus gosta das pessoas fortes e bravas. Deus gosta das pessoas cansadas. Na palavra fala que Jesus Cristo disse: venha todos cansados, né? Então ele não pede para ninguém vir para a igreja descansado. As pessoas que querem vir para a igreja estão descansadas, mas ele não pede na palavra dele, ele pede para mim que vir cansado, né? Então se ele pede para vir para casa cansado, aí tem gente que diz assim: mas eu estou cansado. Gente, você quer ver uma coisa? A gente tem que vir para ele ter desculpa. Porque quando a gente vai para o trabalho, não cansa? É uma coisa incrível, porque você vai ter perda de seu dinheiro. O cara não vai pagar o dia, menina que trabalha à toa, né? E aí, quem trabalha fechado tem que botar o dedinho lá. Quando ele chega aquele ali, ele corta, gente. Às vezes a gente vai até doente, a cabeça doendo, o corpo todo entrevado, mas vai. Mas Deus não está dizendo: meu filho, venha cansado. Outro dia chamei um rapaz para pregar, uma pessoa que forma um monte, um cara muito bom, entendeu? Gente muito boa. E eu chamei para pregar, ele disse: filho, eu não vou não, porque eu estou andando cansado. Eu disse: Deus não quer ninguém descansado. Me prova aí na Bíblia onde é que Deus quer as pessoas descansadas. Ele disse: então bota aí que eu vou. Ele veio e pregou. Então, gente, a gente tem que entender que Deus quer a gente cansado. Porque quando você vem cansado para a igreja, você está mostrando que você é dependente dele. Você é dependente dele. E quando você fica em casa querendo se descansar, nós está passando a ser dependente de quem? Que gosta que a pessoa está descansada. Porque em casa você não vai ouvir a mensagem, não vai nem abrir a Bíblia, entendeu? Vai pegar a televisão, vai assistir novela ali, que a gente vai, se você não tomar cuidado, eu falo que isso era um novoleiro de primeira. Hoje, graças a Deus, não assisto mais. Mas eu ia fazer isso, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que entender que Deus quer as pessoas cansadas. Salvação a gente só vai ter intermédio de Jesus. Verso 71 aí, gente, manda ver aí. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Você vê, né? E ele saindo, né? E a outra criada viu ele novamente, que ele estava com Jesus. Por que estava com Jesus? Gente, quando você anda com uma pessoa, que não falei logo no começo, quando você anda com uma pessoa que tem uma boa procedência, uma boa índole, que você vê aquela pessoa, ou às vezes você vai aprender alguma coisa com ele, de boa, mas quando você anda com uma pessoa de ruim, você vai aprender as coisas de ruim. Então, a criada viu que Pedro estava com Jesus, o comportamento de Pedro era outro. Entendeu? O comportamento de Pedro era outro. Às vezes, quando a gente anda no meio que não agrada a Deus, seu comportamento vai ser outro. Quando você anda com Deus, seu comportamento vai ser outra maneira. Porque a pessoa vai dizer: realmente, ele tem um procedimento que não desmoraliza a criação dele, o que ele empreendeu da Bíblia. Gente, eu trabalhei numa empresa, aqui, na Rio de Janeiro, de habilitação. Às vezes a gente estava lá, a gente estava assim conversando, o que é que os caras faziam? Se o que veio aqui pregar outro dia, ele falou: quando eu estava assim sentado, eles vinham com
com o celular, quando ele descobria a imagem, era a mulher pelada, ele dizia, aí eu dizia, ó, você já está criando problema, aí eu caía fora. Aí ele já dizia assim, você vai ver, eu vou levar para Bilhão, ele vai sair do lugar, vai dizer alguma coisa, vai cair fora. Aí eu saía fora. Por que você vê? Quando a gente representa Jesus Cristo, a gente não fica nesse meio, dizendo piada, fazendo coisa com a pessoa, você tem que sair dali, porque não agrada a Deus, a gente tem que entender, não agrada a Deus, entendeu? Aí às vezes as pessoas querem ficar ali de juntinho, contribuindo. Eu falava para a gente, vocês, a gente não tem que estar contribuindo com esses caras, porque quando você faz outra, você vai ter uma maneira que ninguém te respeita como um cristão, porque você como um cristão, quando você se batiza, toma a decisão a se batizar, e aí o que acontece? Todo mundo vai ficar te olhando, todo mundo vai ficar te observando onde é que você é, o ponto que você vai errar. E eu, quando fui me batizar, logo eu tinha um colega lá na Bahia, fui chamar ele, a mulher dele para vir para me batizar. Ela disse assim, com licença da palavra, vai vir entrar um crente mais, aí vocês entenderam, né, para não falar aqui. Então o que acontece? Porque muitos dão um mau procedimento, muitos dão uma mau índole para as pessoas, passa a imagem que você vai viver. Às vezes, mais você entrar na igreja, você tem que entender que você, de hoje em diante, é um cristão. E eu, às vezes, mas eu não nego a Jesus Cristo, nega. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente nega. Quando a gente tem uma programação, que a gente não vai lá, não vou, eu estou cansado, nós estamos negando Jesus Cristo do mesmo jeito. E negar Jesus Cristo, gente, quando for no tempo que a gente fala, né? A Bíblia fala que a porta da graça vai se fechar, mas que se fechar vai ter muita tribulação. Às vezes você acha que está enfrentando tribulação. Que tribulação, gente? A gente está num momento de paz, a gente está num momento, tribulação é quando você vê, por exemplo, naquele tempo que a gente aqui, o pescoço é arrancado para negar a Deus, gente arranca dedo das pessoas para negar a Deus, você vê seu filho ali passando por sofrimento, e Jó passou pelo mundo de tribulação, porque Jó ficou tanto, né, o inimigo veio, tirou tudo que Jó tinha, ainda poliu ainda na pele dele. Jó ficou o quê? Diz que ele se coçava com caco de telha. Você vê que tribulação. Às vezes nós estamos aqui, toma banho, come a hora certa, come o momento certo, e a hora que você quiser ficar com fome, você fica, a hora que você não quiser, você não fica. E gente que está aí fora passando por fome, por um momento difícil, às vezes a gente acha que tem muita dificuldade na nossa vida. Nossa vida, gente, é uma vida até maravilhosa, porque nós temos onde comer, nós temos onde beber, nós temos, entendeu? Isso que é uma vida. Mas essa vida, um dia, quando Jesus tomar a decisão de descer, meu amigo, para cá, a gente vai dizer, já tem que estar preparado. Hoje nós temos que estar preparados. O dia de preparação é hoje. Se nós não se preparar, não vai adiantar nada, entendeu? Aqui a gente tem que fazer um pedacinho do céu. Se a gente não tomar essa atitude para andar nos caminhos de Deus, ser uma pessoa perseverante na palavra de Deus, ser uma pessoa perseverante no que você aprendeu nas Escrituras, porque, gente, tem muita gente que está desonrando a palavra de Deus, com os procedimentos, com as coisas que não deve fazer. Aí as pessoas tiram isso e querem jogar, porque as pessoas querem fazer o que? Às vezes eu quero fazer, eu quero que a Bíblia se respeite a mim, mas eu não quero respeitar o que tem na palavra. A gente tem que entender, tem que respeitar a palavra de Deus. Onde a gente respeita a palavra de Deus, nós vamos ter sucesso, porque a palavra de Deus está nos dizendo que é para a gente, né, amar o próximo. Quando a gente ama o próximo como a si mesmo. Às vezes eu fico olhando, as pessoas falam, mas você tem que amar o próximo como a si mesmo. Aí você pergunta à pessoa, você ama? Você ama? Porque tem vezes, gente, que você ou eu nem se ama, sabia? Às vezes a gente come errado, a gente faz coisa errada, e às vezes a gente não se ama. Às vezes você se destrói você mesmo, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você não zela do seu corpo, você não se ama. Agora a gente não se ama. Entende? É a mesma coisa de uma mulher morar com um homem ou morar com uma mulher, dizer que ama e viver, né, de forma errada. Mas a gente amar, Jesus Cristo amou muito, porque Ele morreu, né? E deu a vida dele para salvar a gente. Entende? Ele deu a vida dele para nós estar salvos. Agora depende de eu querer
está com essa salvação. E essa salvação é sua, essa salvação é minha. A gente não pode dar direito a Satanás ficar com essa coroa sua. Sua coroa está reservada lá no céu. É o único que pode deixar para Satanás é você ou eu. É o único para ele ficar. Se a gente, a nossa decisão, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa e ele vai ficar com a coroa. Por quê? Porque ele não quer que a gente vá para o céu. Ele quer que a gente se perca. A atitude de Satanás, porque ele veio do céu, ele sabe que lá é um lugar maravilhoso, ele não quer que a gente vá para o céu. Quanto mais a gente fazer coisa errada para se perder, melhor. E vai ficar batendo palma assim, que tem o quê? Tem os dois seres. Deus lutando para eu me salvar e Satanás lutando para eu me perder. É as duas, né? Os dois que dá, porque só existe dois Deus. Ou você ama Deus de verdade, o Deus que te salva, ou ama o Deus que vai ser queimado. E Deus não quer isso para a gente. Deus quer que a gente se salve. Porque a gente sabe que o inimigo, né, ele pulsou uma terça parte de lá do céu de anjo perdido. Esses anjos perdidos é os anjos que estão aqui, querendo que a gente faça coisa errada, querendo que você beba, querendo que eu fume com maconha, querendo que eu bata nos outros, querendo que eu faça barbaridade. É isso que esses anjos estão aqui. Cada um tem um procedimento, cada um tem uma função. A gente tem o quê? Tem o quê? Dois anjos, né? Tem um anjo que me protege e um anjo que faz o relatório. Eles também têm anjo também para fazer isso aí, quando a gente erra, para a gente andar errado, porque ele não tem objetivo, ele não quer que a gente se salve de maneira nenhuma. 72. Vamos lá de novo aí o Bíblia. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Isso aí, gente, você vê, ele andou com Jesus, ele curava com Jesus, ele comia junto com Jesus e disse: eu não conheço tal homem. Gente, às vezes a gente tem essa atitude de dizer que não conhece Jesus. A gente não, às vezes tem gente que não conhece, tem gente mesmo que não conhece, mas nós conhecemos. Nós, quando você leva a mensagem para as pessoas, ele já tem conhecimento que Jesus salva, ele tem conhecimento que Jesus veio para nos libertar. Tem gente aí fora que você não viu falar da palavra de Deus, mas a gente já viu. A gente viu uma mensagem, viu um louvor, entendeu? E Pedro via, estava com ele e disse assim: que eu não conheço. Por que Pedro disse que não conhecia? Porque foi na hora que pegaram Jesus, que viu que ele, né? Ele disse: eu vou entrar nessa também, eu não vou cair fora. Então Pedro caiu fora. Mas a gente vai ver para frente que Pedro, com toda essa desculpa, com todos esses defeitos, Pedro era uma pessoa de Deus. Deus estava sempre tendo um objetivo nele, sabendo que ele tinha as falhas dele. Você e eu temos as nossas falhas, mas a gente tem que procurar transformação. Quando você se transforma é uma coisa, por bem, mas quando você se transforma por mal é outra coisa também, aí já é mal. Mas quando você se transforma para andar nos caminhos de Deus, meu amigo, tá, porque Satanás, ele é um perdido, ele não tem salvação para ele, entende? E aí a gente tem que procurar o quê? Transformação. Quando eu orar: Senhor, que o Senhor me transforme no coração, minha vida seja uma pessoa transformada. Às vezes a gente quer abençoar as pessoas, mas depende de transformação. Agora o 73. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza, você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Você vê o que está dizendo? Com certeza, a pessoa afirmou: com certeza, eu conheço você é um dele. Quem está ali? Pedro procurou esse momento que a gente viu. Pedro procurou sempre procurar um jeitinho. Quando a gente está numa festa que tem um bocado de gente, que a gente faz, que a gente foi Flávio lá para o Rio de Janeiro, a gente sai aqui para passar do povo. Foi isso que Pedro fez. Então aí ele disse: não, amigo, com certeza você é um deles. Você é um deles. Porque Pedro era um deles, porque Pedro já estava enraizado, entendeu? Com aquilo, andando com Jesus. E o que é que Pedro ele fez? Ele não reconheceu, mas depois, gente, a gente vê que ele firmou, deu uma afirmativa que ele era o dele.
Entende? Vamos agora ao 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Aí você vê, ele começou, eu não conheço esse homem, e afirmando que não conhecia o homem de verdade. Às vezes a gente tem essa atitude: eu não conheço esse homem, e não quero esse homem. Gente, o que eu quero dizer pra gente, para nós, serve para todo nós. Às vezes, nós quer a oração, mas não quer o dono da oração. Quando você quer o dono da oração, gente, você vai ser: não, eu quero a oração e quero o dono da oração. E uma vez eu falei com um menino, ele trabalhando na firma comigo e usando droga, ele disse assim: sua obrigação é orar por mim. Eu disse: não, é minha obrigação, mas me fortalece. Se você não ter uma transformação, meu amigo, claro que minha oração não vai te salvar. Ela vai te ajudar um ponto, entendeu? O que a gente ora, você vai ter que ter: não, fulano ora, eu vou ter que orar e rotinamente. Porque aí você vai ter uma transformação. Porque Deus quer o céu, gente transformado. Não adianta a gente pegar as coisas que não agradam a Deus e querer ir para o céu, porque não vai para o céu. Então, quando a gente se tem transformação, quando a gente é pessoa transformada, a gente vai dizer: realmente, eu sei o caminho que eu estou andando, eu sei por onde é que eu vou. A gente tem um céu a almejar. Todos nós queremos ir para o céu. Nós somos o que? Interesseiro, porque todos nós queremos ir para o céu. E tem outros que não querem, infelizmente. Porque Jesus, quando ele morreu, ele disse: não, meus filhos, vocês todos estão com a salvação garantida, mas agora vai depender de você se esforçar. Quando você se esforça, procurando fazer a vontade dele, você vai ver. Não pode negar Jesus Cristo, gente. E Pedro começou sempre, a gente viu que a trajetória de Pedro só foi negando. Vamos por 74, agora 75, né? E Pedro lembrou-se de que dissera a Jesus: antes que eu galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Você viu, a gente viu, a trajetória de Pedro só foi negação. Só foi negando, mas quando Pedro, Jesus Cristo, olhou para Pedro assim e disse assim, Pedro disse: realmente, eu estou fazendo coisa errada, e chorou amargamente. Pedro chorou. Ali de Pedro, ali agora veio a transformação. Você vê que quando ele chorou, ali começou a transformação no coração de Pedro. Quando ele estava negando, ele estava só se saindo, não conhecia este homem. Este homem é quase uma pessoa que não qualquer. E Pedro aí agora chorou, né, amargamente, arrependido pelo que ele tinha negado. E você vê que aí ele foi uma pessoa transformada. Pedro foi uma pessoa que começou a ser a transformação. Pedro foi uma pessoa que começou a ser libertado. E o que é que Jesus fez com Pedro? Você vê, esse Judas traiu Jesus. Pedro traiu Jesus negando. Judas não se arrependeu, correu e se enforcou. Quando a gente se enforca, você tira a sua própria vida, você está se suicidando. Será que vai ter salvação? Mas que só Deus é quem sabe, porque eu tirei a minha própria vida. A gente tem uma coisa: eu não posso tirar a minha vida e nem tirar a vida de ninguém. A gente tem, Deus deu a vida, Ele que é o dono da vida, Ele quem sabe o que vai fazer com nós. Mas tem gente que vai tirar a vida. Então Judas, a salvação dele, claro que não vai, né? Mas Pedro se arrependeu. Pedro está o quê? Na galeria dos salvos. É meio que Sansão. Sansão se suicidou naquele momento que estava lá no templo. Mas ele foi, a gente tem que ver o procedimento que Sansão trabalhou. Sansão, ele, depois que ele fez tanta barbaridade, né? Pegaram ele, cortaram o cabelo dele, fizeram furar o olho dele. Mas ele disse para Deus: Senhor, se o Senhor deixar eu dar minhas forças de novo, eu vou te obedecer. E foi o que fiz eu. Sansão foi feito. Sansão ficou ali, né? Ficou, o cabelo foi crescendo. Sansão revoltou a força dele, matou mais gente do que ele estava vivo.
E você vê, salvação tá ou não está na galeria dos salvos? Com tanto erro que ele teve, não, gente. Jamais Deus, ele pega as pessoas erradas para transformar em bênção. Ele pega as pessoas que foi problemática para ser uma pessoa que seja abençoada. E o que Deus quer que a gente seja abençoado. E abençoar as pessoas também. Quando nós entendemos que nós temos que abençoar as pessoas também pela palavra, levar a palavra, explicar as pessoas, e outra, aí você vai entender que Deus quer te libertar, Deus quer te transformar, e Deus quer gente honesta. Deus não quer um caloteiro lá no céu. Por quê? Porque lá no céu não vai ter caloteiro. Não adianta chegar um caloteiro lá no céu, porque não vai. E Deus quer uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. E que o Espírito Santo fale naquela coração daquela pessoa, que ela venha ser uma pessoa digna de respeito com a palavra de Deus. Agora, para nós finalizar, nós vamos abrir Marcos 16:16. Para a gente fechar aí, então eu vou aí. Achar aí, quem achar pode ler. 16. Quer ler? Dá uma aí você? Não, Pode ler. 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Aí a gente vê, né? Porque quem crê será salvo, e quem não crê será o que? Condenado. Por que, gente, será condenado? Porque quando você passa para obedecer a Deus, você crê, você é batizado, vai acreditar tudo que Deus está te ordenando a fazer. Entendeu? Eu falei até que, mas vamos ler agora, vamos para Lucas, capítulo 5, verso 8 e 9. Aí a gente vê qual é o procedimento. Entendeu? Deu uma errada aqui, mas que eu ia fechar, mas não, que eu tinha querido também. Lê aí, Jonathan, para mim. Lucas 5, 8 e 9. Pode. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Gente, você vê, a gente às vezes faz coisa errada, a gente quer justificar. Pedro não, se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, te afasta de mim que eu sou pecador. Quem é da gente que quer assumir essa responsabilidade? E você vendo que prostrou os discípulos junto dele, apoiou ele com a decisão. E às vezes a gente quer inventar: não, eu pequei porque eu sou bonzinho, porque eu errei, isso aqui, botar desculpa nas coisas que não se defendem. Pedro não, ele errou e depois: Senhor, cai fora de mim que eu não sou pecador, eu não mereço da tua presença. Que veja, gente, a gente às vezes não merece da presença de Deus, mas Deus está sempre presente conosco. Deus está sempre nos buscando. Às vezes você acha: eu vou buscar Jesus. Não, Jesus já está te buscando. O Espírito Santo tocando no nosso coração para nós ter transformação, ser liberto pelo poder do Espírito Santo. E que a graça de nosso Deus, o Espírito Santo, esteja com todos nós, dando força, sabedoria, para cada dia darmos o caminho dele e fazer a vontade dele. E que os anjos do Senhor nos acampem ao redor de nós, para a gente ser uma pessoa protegida e transformada pelo poder do Espírito Santo. Entendeu? Se a gente não tiver essa consciência que Jesus Cristo quer as pessoas cansadas, e quando ele quer a pessoa cansada, ele sabe que a pessoa precisa dele e tem necessidade de andar com ele. Outro louvor aí, Jéssica, por favor, para a gente. Vamos ficar em pé?
multidão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos veem as cenas tão cruéis, e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma inunda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Ao meditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grato ao ver a cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Amém. Obrigado, John. Vamos colocar nossas cabeças e vamos fazer uma oração. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, grandioso Deus, muito obrigado, Papai do céu, porque o Senhor sempre está conosco, Pai. Sempre está nos buscando, teus filhos, meu Santo Deus, para andar o teu redil, Pai. Por favor, Papai do céu, não deixe que a gente venha fazer que nem Pedro, negar o Senhor, Pai. Mas Pedro negou o Senhor e foi uma pessoa, meu Santo Deus, transformada, Pai. Ele joelhou aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, sai de junto de mim, que eu sou um pecador, Pai. Todos nós aqui somos pecador, Pai. Mas a gente precisa da Tua glória. A gente precisa do Teu poder, Pai, para andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade, Pai. Nos transforma, Pai, que o Senhor quer a gente transformado, Pai, para andar nos caminhos do Senhor e fazer a Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Papai do céu, cada dia andar nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade, Pai. Abençoa todos os Teus filhos que estão aqui, Pai. Que o Espírito Santo esteja conosco, Pai, nos dando sabedoria, discernimento, Pai. Quando a gente estiver errado, fazendo as coisas erradas, o Espírito Santo fala em nossos corações: ei, você está errado, você tem que ir por esse caminho, é o caminho que vai trazer a salvação, esse outro caminho vai ser a perdição. Por favor, Espírito Santo, fala com todos os teus filhos aqui, nos ajuda, Papai do céu, a andar na Tua presença, ser firme e forte na Tua presença e fazer o Teu querer. Dai, meu Santo Deus, o restante de uma boa semana, que os anjos do Senhor venham acampando ao redor sobre nós, Pai, nos protegendo, nos guardando, livrando de tudo que é mal, Pai. Por favor, Papai do céu, é por isso que eu te peço e te agradeço em nome de nosso querido amado Jesus Cristo. Amém e amém.